Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra, vamos ver o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre onde buscar conselhos. Olha. Tremendo, né? Salmo 1, de 1 a 3. Não poderia deixar de ser o Salmo 1, né? Tem que ser o Salmo 1. Tem que ser o Salmo 1. Então nós vamos compartilhar com você aqui. Fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ainda tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que lindo, né? Esse salmo muito bonito, não é? E para você que está começando hoje um dia assim, na presença do Senhor, um dia, né, renovando as suas forças, né? Esse salmo é excelente para você. Uma pessoa pode se perder por buscar conselho em um círculo íntimo, corrompido, considerando, ouvindo ou se juntando às pessoas erradas. Mas a pessoa sábia e sensata busca conselho e medita na palavra do Senhor, pois nela ele tem o seu prazer. Meditar significa examinar, experimentar e avaliar. Observe os frutos que uma pessoa colhe quando aceita conselhos de um círculo íntimo e correto. Não é? Então, quando você vai e busca um conselho na pessoa certa, no círculo de pessoas certo, você só vai colher frutos bons. Então, hoje nós vamos falar aqui como você vai fazer isso, né? E como você vai adquirir frutos pegando esse conselho. Muitas vezes as pessoas vão nas pessoas erradas, em locais errados, e pegam conselhos errados e depois, né, em vez de colher frutos, colhe muitas outras coisas aí que vão trazer tremendas consequências. Então, é verdade, nós temos isso aí. Exatamente. Olha, então nós já queremos assim colocar à sua disposição, né, os nossos canais aqui de contato com o programa. Então é o 3253-3320, que é o nosso telefone direto, DDD 31, Belo Horizonte. Aí você entra em contato com a nossa produção e eles vão repassar a sua chamada, ligação aqui para o estúdio. Ou então pelo nosso WhatsApp, né, DDD 31, que é o 984029756. E sempre ressaltando, através do WhatsApp, eu estou aqui já com o aparelho na mão, é que através do WhatsApp não dá para a gente poder responder, eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Responder a sua participação. Então nós gostaríamos que você participasse do tema que nós estamos abordando, colocasse aqui a sua mensagem, ou mesmo a sua contribuição dentro do tema que nós estamos abordando, ou mesmo o seu pedido de oração, que nós vamos fazer no final aqui do nosso programa, como comumente temos feito. Tá joia? Não dá para você ligar também, que não tem como atender. Então, por favor, se você quer participar conosco, digite então a sua mensagem, que dentro do possível a gente quer então mencioná-la aqui, mandar um abraço para você, não é? Porque Deus tem sido tão bom e tão misericordioso para conosco, né? Que tem alcançado esse programa assim em tantos lugares, tantas vidas, e onde a gente vai sempre tem alguém, né, Guerra e Rogério, que menciona, olha, eu tenho assistido, vocês têm edificado a minha vida, esse programa, sabe, mudou a história da minha casa, da minha vida, enfim, louvamos ao Senhor por isso. É só graça e misericórdia dele para que essas coisas aconteçam. Amém? Vamos lá, pastor Rogerinho. Nós temos hoje, Guerra, um assunto extremamente importante, principalmente no contexto que nós vivemos. A questão de saber aonde buscar conselhos. Sim. Né? Buscar conselho é diferente de buscar informação. A informação ela é importante porque ela vai te respaldar a tomar uma decisão. Agora, o conselho ele vai um pouquinho além da simples informação, porque o conselho ele vem normalmente com uma
experiência pessoal do conselheiro. E isso é extremamente importante. A quem eu vou buscar conselho? Então eu preciso realmente pensar nisso, né? Essa pessoa que eu estou buscando conselho, ela é a pessoa ideal para eu me aconselhar? Essa pessoa a quem eu estou buscando conselho realmente tem sabedoria para me dar uma palavra que eu possa realmente pensar e levar em consideração? Essa pessoa que está me dando conselho tem alguma experiência nessa área ou nessa dificuldade pela qual eu estou passando? Essa pessoa que eu estou buscando conselho, ela vai falar baseado em princípios que são princípios de Deus ou são princípios, ou não tem um princípio, né, na palavra de Deus e na vontade de Deus. Então todas essas coisas são importantes. Agora, eu quero ressaltar que conselho a gente busca, né, e conselho às vezes a gente dá. Mas nem sempre o conselho é aquilo que a gente vai fazer. Sim. Né? Então eu dou o conselho, mas eu não sou responsável pela decisão da pessoa obedecer ou não, de fazer ou não. Essa é uma decisão que cabe a você tomar. Então vale a pena a gente levantar essa consideração, porque muitas vezes a gente depara com situações onde vira e fala assim, mas eu fiz assim porque fulano falou. Isso, não é? Ok, o fulano deu um conselho, mas isso não exclui de você a responsabilidade pela sua ação. Claro. Porque a escolha é sua, né? E a gente precisa levar isso em consideração. Aliás, isso é uma coisa que acontece muito, né, Rogerinho Guerra? A pessoa, muitas vezes, ela, até mesmo a nós, nos procura para querer ouvir aquilo que ela quer ouvir, não é mesmo? Ou melhor... Para poder respaldar a decisão que ela já tomou a decisão, então, só quer um respaldo, né? Porque depois não dá certo, o que a pessoa vai dizer? Mas fulano que me deu esse conselho. Então a pessoa se exime, não é? Joga, transfere a responsabilidade. Então por isso que o que o pastor Rogerinho está falando algo que é muito importante, muito sério. Inclusive nós temos já aqui uma participação que, assim, eu creio que a gente pode contribuir dentro de uma perspectiva, mas diz assim: bom dia, a minha mãe queria uma direção DDD 22, interior do Rio. Minha mãe queria uma direção, pois montamos um negócio faz 8 meses. E até hoje não conseguimos o retorno nenhum. Mas temos certeza que o negócio dá certo. Queríamos saber se pode ser alguma coisa espiritual. Né? Então, faz 8 meses que começou. Então, eu acho que é pouquíssimo tempo para você já ter um retorno na atual realidade que nós estamos vivendo, independente do negócio. Não sei, pastor Rogerinho, que é coach, pode ajudar nisso? É uma questão interessante se esse período que vocês estão vivendo, desses 8 meses, já está dentro de um planejamento que vocês fizeram quando montaram o negócio. E o que é realmente esse resultado? Né? Porque às vezes você faz um investimento muito alto e você vai precisar de um tempo maior para ter esse investimento dando retorno. Não por causa do movimento, né? Mas até mesmo por causa do valor que você fez quando começou o seu negócio. Então essa é uma situação que a gente não tem como avaliar aqui, mas eu tenho a impressão que você tem como fazer essa análise. Uma coisa que você já colocou para nós e que deixa de uma maneira muito clara é que você sabe que o negócio é o negócio certo para vocês. Então, se é o negócio certo para vocês, outra coisa que você precisa avaliar ele está no lugar certo. Porque muitas vezes a gente está com o negócio certo, fazendo a coisa certa, mas no lugar errado. Né? Mas isso tudo vocês deveriam ter avaliado antes de montar o negócio. Agora é realmente ver o porquê que não está dando resultado.
Porque muitas vezes a gente fica pensando, né? Mas a crise está aí, isso é para todo mundo, está todo mundo reclamando, mas se é o negócio certo e essa convicção está dentro de vocês, se vocês estão no lugar certo, trabalhando com as pessoas corretas, é só ter perseverança, reavaliar esse nível de investimento que foi necessário, né? E o quanto vai ser necessário para manter o negócio até que isso tenha um retorno que seja um retorno satisfatório. Porque ela está colocando aqui que, na realidade, fizeram um investimento alto, pediram, acho que um empréstimo, uma coisa assim, e eles estão desesperados, sem saber o que fazer, né? Então, assim, em 8 meses já estão desesperados, então, provavelmente, a coisa não foi tão planejada, pelo que eu posso entender, porque, assim, para você já ter um retorno imediato, tem que ser, assim, em 8 meses é um pouco complicado, né? Então, normalmente, o próprio Sebrae orienta que é em torno de 2 anos para você poder começar a tirar o investimento, né, que foi colocado. Agora, tudo depende do que é, qual é o ramo, né, enfim, aí tem várias variantes em cima disso, tá bom? Nós temos uma outra participação, ela diz assim, bom dia, pastores, vivo um conflito diário com meu companheiro, pois ele tem interesses diferentes do meu. Gosto demais dele, sou cristã e ele se converteu há pouco tempo, né? Me ajudem, por favor. Assim, é pouca informação para a gente poder te orientar e te ajudar, né? Porque ele é um novo convertido, então tem um processo para crescimento, amadurecimento, conhecer as Escrituras, né? E principalmente os interesses da pessoa, é um tempo que a coisa acontece, porque quanto mais a pessoa vai conhecendo o Senhor, mais ela vai se deparando com a realidade que ela vive, com aquilo que a palavra de Deus instrui e orienta. Então, é um processo. O crescimento e amadurecimento na fé é um processo. Então, o que eu posso dizer dentro daquilo que você falou é isso. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Eu quero acrescentar, Rogério, uma questão que ela passou por uma fase no relacionamento onde ele não era convertido. Hoje ele já está convertido. Isso aqui é um sinal maior de que Deus está operando? Porque no coração do homem é só Deus que pode tocar. Então ele já teve essa experiência de conversão, já está, não é? Numa fase de mudança. Sim. Então, eu creio que o pior já passou. Né? Agora é acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Exatamente. Não é a hora de chutar o balde, muito pelo contrário. É a hora de começar a recolher aquilo que por acaso ficou jogado no meio do caminho para construírem juntos uma nova vida, um novo relacionamento baseado em princípios que ele com certeza vai começar a adquirir acessando a palavra de Deus. Nós temos aqui um pedido de oração, DDD 61, que é região de Brasília. Queria pedir oração pelo meu casamento, ok? A pessoa não se identifica, mas nós vamos orar pedindo que Deus, que é o conhecedor e sabe exatamente o que está acontecendo no seu relacionamento, né, ele possa intervir e fazer a vontade dele. Né? Temos aqui a participação do Davi, falando que está ligadinho na programação, não é? Que Deus possa abençoar vocês. Ele é de Pedra do Sino, Minas Gerais, aqui perto, né? Um abraço para todos vocês aí, esse canal abençoado. Um abraço para você também, viu, Davi? Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Olha, nós temos aqui a questão de os frutos de uma pessoa que colhe quando aceita conselhos de um círculo correto. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos colocar em pauta aqui é a estabilidade. Não é? Muitas vezes você pode estar num desequilíbrio emocional por não saber qual decisão tomar. E de repente você procura alguém que te mostra assim, uma direção com segurança, né? Te traz aquele conselho, olha, isso aqui pode dar certo, né? Aquilo que nós falamos aqui, ele não vai tomar a decisão por você.
mas ele vai te mostrar um caminho que vai te dar uma estabilidade. Dali para frente, você vai parar de ficar em conflito ou em ansiedade. Esse conselho vai te dar uma estabilidade, né? Quantas vezes nós que trabalhamos na área de cura, né, passamos para a pessoa essa segurança e ela cria uma estabilidade dentro, né, daquela situação que ela está, e ela começa a ter segurança naquela decisão que ela vai tomar. Então, eu queria colocar aqui a questão da estabilidade, não é? A pessoa criar essa estabilidade depois do conselho. Ótimo. Está dentro daqui da pergunta. participação de um conselho que o nosso irmão está pedindo aqui, está bem dentro disso aí, interessante. Ele diz assim: a paz do Senhor, gostaria de agradecer pelos conselhos que já tem recebido. Na paz do Senhor, meu nome é José Carlos, sou de Aurelino Leal, da Bahia. Bacana. Gostaria de pedir orientação, pois eu era cristão e era casado, mas não vigiei. Saí da igreja e perdi meu casamento. Mas voltei para Jesus, já vai fazer um mês. E eu quero restituir meu casamento, pois eu amo, né, a minha esposa, ela, e ela também me ama. Mas tem se levantado pessoas contra. O que eu faço? Aí, benção, né? A primeira coisa que você não pode fazer é dar ouvidos às más notícias. E aí é aquela situação que nós lemos que está no Salmo 1º. Olha com quem você anda, aonde você para e com quem você se assenta. Com certeza. Então, foque nas pessoas que realmente você crê que vão agregar um valor a isso. Agora, é interessante, Guerra, quando você colocou a questão do equilíbrio, né? É muito importante, muitas vezes, a gente ouvir alguém que não está vivendo ou que não está ligado diretamente com o problema que nós, naquele momento, estamos vivendo e naquele momento estamos envolvidos emocionalmente. Não é? Não é que a pessoa vai vir com uma palavra mágica. Não. É que muitas vezes o fato de falar para alguém e ouvir algumas considerações e algumas perguntas que essa pessoa possivelmente vai nos fazer a respeito do assunto, vai fazer com que a gente possa enxergar a resposta que nós já temos dentro de nós. Né? Então, nesse caso, trazendo equilíbrio, porque não é uma resposta que vem de fora para me convencer de fazer alguma coisa que eu preciso fazer, mas sim, eu encontro uma resposta que já está dentro de mim e de acordo com aquilo que eu creio e que já tenho formado dentro de mim, tomar a decisão que eu preciso e que quero tomar. Nesse caso, você já tem a resposta dentro de você, meu irmão. Você já voltou para o Senhor, você já sabe aonde caiu. Então, o que a palavra de Deus diz? Veja aonde caiu, arrependa-te e volta. Então, esse processo é o processo que você deve fazer com a sua esposa. Se vocês se amam, você já se arrependeu, voltou para o Senhor e quer a restauração do seu casamento, a sua esposa também, por te amar, ela vai aceitar essa restauração, sim. Por quê? Porque o amor encobre multidões de pecados, né? Então, você já tem a resposta dentro de você, né? Então, faça aquilo que já está dentro do seu coração, faça aquilo que o Senhor já te falou, né? E faça aquilo que você sabe que é o melhor, que está de acordo com os princípios de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Não só a sua esposa, mas os filhos, se já tem, e se não tem, que terão em nome de Jesus. E dê mais importância também ao que ele está focado, que é restaurar a família, e não as outras coisas que estão vindo. Sim. Não é? Dê ouvido e também, assim, faz 30 dias, né? E eu vejo também que vai ser muito importante a vida dele, o andar... Daqui para frente. Daqui para frente, através do conselho, ou seja, você se reconciliou com o Senhor, agora tem uma caminhada, não é? Porque nesta hora as palavras não
não muda, o que vai falar mais vai ser a tua vida, ou melhor, a sua nova vida agora andando com Cristo. Você não disse quanto tempo ficou fora dos caminhos do Senhor. Então é um processo agora de reconquistar algumas coisas que você perdeu. Rogério, é como uma tempestade, né? Vai derrubando casa, depois tem que vir arrumando. Enfim, vem consertando. Consertando, né? E leva um tempo, a gente nunca sabe o tempo, mas vai levar. Nós temos aqui a participação da Ariane, lá de Areal, no Rio de Janeiro. Olá, bom dia. Como vocês estão falando de conselho, eu sempre falo com as minhas discípulas na célula. Conte seus sonhos para quem sonha com você. Bacana. Legal. E é isso mesmo, bonito. Viu, minha irmã? Glória a Deus. Então, até se você vai contar o seu sonho, você tem que saber para quem você está contando. Né? Porque senão as pessoas... Quem sonha todo dia. Né? Não, a não ser o Rogerinho. Aí é outra história, né? Bom dia, meu nome é Lauzinha, peço oração pela minha vida espiritual, eu estou me sentindo fraca, desanimada. Houve uma mudança de pastores no meu ministério e, infelizmente, como toda mudança, causou um impacto. Estou sempre ligada na Rede Super. Né? Amém, obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. Minha irmã, foca o seu olhar, o seu coração no Senhor. Né? Claro que às vezes tem pessoas que você já tem certa relacionamento, intimidade, talvez muitos anos um pastor de uma igreja, mas não tira os seus olhos do Senhor, não deixa que essas coisas venham abalar você, desanimar na fé. Não é? Entenda que a igreja é do Senhor e essas mudanças, por mais que a gente veja, às vezes até ações humanas, mas Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja. Então, foque nisso, coloque seu coração no Senhor e deixe Ele conduzir todas as coisas, viu? No nome de Jesus. E aí, Guerra? Nós temos aqui, isso aqui é muito interessante, esse tópico aqui, porque ele está dentro do trabalho que a clínica faz. Tá? O retorno e o que a pessoa, que ela sente após um conselho ou uma cura. Que é o apoio e alívio interior. Amém. Duas coisas, apoio, não é porque a pessoa vai sentir um apoio, porque apoiado. A partir da hora que ela chega, ela confiar em quem está aconselhando, sim. Não é? Essa confiança, ela vai sentir que está sendo apoiada e vai sair aliviada. Com não certeza. É que são duas coisas que, como se diz, anda de mãos dadas, né? E traz esse fortalecimento para a pessoa. Poxa, sai. Uma vez eu aconselhei uma pessoa e falou assim, não, tirei um bujão de gás dos meus ombros. Ele estava todo gás, né? Todo gás, entendeu? Eu tirei porque saiu aquele peso que a pessoa tem e aquele, como você diz aí, é todo gás negativo, isso, né? Porque aquela coisa dentro dela, então traz um alívio interior. Eu acho isso aqui muito interessante e para a pessoa é muito bom. Né? Desde que você chegue, é aconselhado e é aliviado naquele peso que talvez você está carregando há muito tempo, porque ninguém nunca chegou perto de você e te deu um conselho certo. Não é isso? Uma das coisas, Guerra, que eu acho que é a base do relacionamento entre a pessoa que está buscando conselho e o conselheiro, é ela encontrar no conselheiro esse apoio. Sim. Não, dar o apoio não significa concordar com o erro. Isso a gente precisa deixar muito claro. Não significa que a pessoa vai passar a mão na cabeça e vai fazer de conta de que está tudo bem. Não, não é isso. O apoio é no sentido de que a pessoa, mesmo estando passando por uma situação, você citou o caso da clínica, né? Uma situação de dor, uma situação até mesmo de pecado, uma situação que ela precisa viver uma experiência de libertação em determinada área, ela precisa se sentir apoiada para fazer aquilo que ela precisa fazer. Não é? E a questão, né, do alívio. Quantas vezes nós já ouvimos alguma coisa de alguém e que a gente sabe que aquela pessoa nunca tinha falado daquilo para outra pessoa? Então, quando você vai buscar conselho em alguém, você vai buscar conselho sabendo que aquela pessoa,
é a pessoa que poderá ouvir de você aquilo que você nunca contou para ninguém. E quando você vai ouvir alguém, você precisa ter isso em consideração, em saber que a pessoa pode realmente estar abrindo a sua vida diante de você, confiando em você, buscando o seu apoio e que ela está realmente se desnudando diante de você. Né? E aí não é só a questão de pecado, é a questão de uma dor, de um sofrimento. Eu passei por uma experiência muito interessante há muitos anos atrás, quando eu, em um determinado momento, compartilhei com um grupo de pessoas uma situação que eu vivia. Eu tinha uma aliança com o Senhor e eu falei, Senhor, eu não vou contar isso para ninguém, a menos que quando eu contar, eu tenha uma convicção de que isso vai ser bênção na minha vida. E um dia, numa reunião de oração com um grupo restrito, não era um grupo muito grande, o Senhor virou para mim e falou assim, hoje você conta. Eu virei e falei assim, Senhor, então eu vou contar. E contei. E o Senhor realmente, Ele me honrou. E aquele momento foi um momento de cura para mim, foi um momento libertador para mim, porque algo que eu já estava guardando há mais de 2 anos, nunca tinha contado para ninguém, naquele momento eu coloquei aquela situação e recebi esse apoio. Amém. Né? Ninguém me questionou, ninguém colocou o dedo no meu nariz, ninguém me discriminou por nenhuma situação, mas eu recebi o apoio desse grupo e fiquei realmente aliviado. Amém. E foi tão curador, Rogério, essa experiência, que eu não tenho dificuldade hoje em falar disso quando o Senhor manda. Por quê? Porque aquela experiência foi uma experiência de cura. Amém. Amém. Né? Então, essa questão, né, de receber o apoio e junto com o apoio esse alívio é extremamente importante na hora do conselho. Nós temos aqui a participação lá do Israel de Frutal, Guerra, e é para você isso aqui. Ele diz assim, a paz do Senhor para vocês, o pastor Guerra ficou mais jovem. Aí deu uma risadinha aqui. Me alimento no estudo bíblico, mas nos cultos que aqui estou participando tem muito reprepré, não é? E revelação. Muitas das vezes não sinto nada. O que vocês me aconselham? Aí ele... Muitas vezes a gente está em certos lugares, não quer dizer que a gente tem que sentir alguma coisa, não é? Muitas vezes você está, talvez a forma que você chegou ali, né, a forma sua de pensar sobre aquilo ali, não te leva a sentir nada. Isso não quer dizer que você não está participando, que Deus não está presente na sua vida. Verdade. Não quer dizer nada disso. Muitas vezes você vai no culto e sai do jeito que entrou. Não é porque o culto estava ruim ou porque não aconteceu nada, não, porque o problema muitas vezes está em nós. Então eu tenho que detectar aquilo que está em mim, né, para me ver o que está acontecendo comigo. E muitas vezes eu não tenho nada, não estou passando por nada e chego ali e não sinto nada também. Então os outros sentem. Isso não quer dizer que eu não estou participando, que eu não estou envolvido, não. Fica tranquilo, né? E outra coisa, eu não tenho que julgar as pessoas, não. Né? Cada um tem seu emocional, sua forma de participar, sua forma de ser, né? Sua liberdade com o Espírito Santo. Então deixa cada um na sua e curta aquilo que está dentro de você. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele está fazendo com as pessoas, fazer com você. Não é? Muitas vezes não está sentindo porque não era dia de sentir. Eu acho que vale a pena, nesse caso, orar em cima disso, né? Orar, com certeza. Para buscar de Deus essa convicção, né? Se para você estar ali, se ali que Deus te plantou, Ele tem algo para você, não é? E se o teu tempo ali terminou, Deus vai te orientar também. Então não faça nada por aquilo, por vista, por aquilo que você está olhando, né? Mas faça pela direção plena do Senhor, tá joia? Nós temos uma participação ao vivo, Rogério. Sim. Aqui a Márcia de Contagem. Não, olá, Márcia, tudo bem? Não, é Malu de Contagem.
Opa, tudo jóia? Tudo jóia, pastor. Vocês são uma bênção que entra no meu lar, uma bênção. Amém. Todos três. Eu tô ligando para dizer que o pastor Guerra ficou bem diferente, bem mais jovem. Continua assim, pastor Guerra. Falou, obrigado. Ah, não. Assim, isso é minha opinião, né? Sim. Eu falo sempre pro meu filho aqui, não. Barba, bigode, envelhece muito homem. Deus abençoe vocês, pastor. Vocês são uma bênção. Tá bom, Jesus. Alô, muito obrigado. Abençoe a sua vida também. Viu? Amém. A paz. Obrigado. A paz. Eu Sim, queria Rogério. comentar com relação à questão. Uma coisa é a emoção, a outra coisa é a unção ou Isso. a manifestação dessa unção. E eu costumo dizer que a unção ela pode gerar emoção, sim, porque a unção é o Espírito manifestando o seu poder em nós e através de nós, e o Espírito Santo ele tem liberdade e vai mexer realmente com as nossas emoções. Então, a unção pode gerar emoção, mas a emoção não gera unção. E eu acho que o que você precisa discernir é isso. O que é emoção e o que é unção, independente de como essa emoção e essa unção estão sendo manifestadas. Exatamente. Porque se essa emoção e esse reprepé, como você diz, ele é algo que vem do Espírito, não se opõe ao Espírito, não é? Agora, cabe a você buscar do Senhor, através do seu Espírito, o que é a unção e o que é a emoção. E essa emoção, ela está vindo por causa da unção, então deixa aqueles que estão se regozijando no Senhor, por causa da unção do Senhor, se regozijar no Senhor. Não deixe que o espírito de Mical venha estabelecer algo que não vai ser bom para você no seu coração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.